Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, aqui na Conferência Brasileira de Mudança do Clima, a segunda Conferência Brasileira de Mudança do Clima, organizada pelo Instituto Ethos e diversos parceiros. Hoje nós temos aqui três convidados muito especiais: o Alexandre Lindenboim, da Right Capital, Carla Schuckmann, da Citaui, e a Helena Mazzulo, da XP, nesse painel que vai tratar da integração ESG ao investimento de impacto. Vamos falar um pouquinho sobre risco climático e os caminhos para o alinhamento aos objetivos do Acordo de Paris. Nós temos um painel financeiro hoje, um tema que não é muito comum para quem trabalha com mudança do clima, né? A gente tem muita gente da área ambiental, mas temos aqui três pessoas da área de finanças. O Alexandre é advogado, a Carla né, tem uma carreira na área de finanças mais puro, e a Helena tem uma formação híbrida, né? Vai ser um prazer conversar com eles e explorar um pouco esses temas. O tema financeiro ele tem sido um grande destaque nas últimas COPs, na verdade, desde que a gente conseguiu o Acordo de Paris, em Paris, em 2015, porque tem esse grande desafio de implementação, né? A implementação passa pelos recursos, tem uma meta, né, de a gente levantar 100 bilhões por ano de dólares em investimento para a implementação do Acordo de Paris, e esse alinhamento, né, entre as finanças e os objetivos do acordo é um grande desafio. Eu queria, né, compartilhar um pouco aqui o escopo do nosso painel, mas durante toda a história, né, a gente tem exemplos de alinhamento, né, de investimentos com valores, desde a Bíblia, né, passando mais recentemente por movimentos de investidores, né, conectados a grupos religiosos. Um exemplo bem interessante dos Quakers, né, no século XVII, na época como uma forma até de combater né, práticas como escravidão. No fim do século XX, né, esse tema ganhou muita visibilidade, ainda era chamado, né, de investimento socialmente responsável, ou SRI, na sigla em inglês, e isso avançou muito na incorporação formal, principalmente a partir das salvaguardas implementadas por multilaterais, começaram com o Banco Mundial, se expandiram aí para todos os bancos de desenvolvimento, que sempre têm tido um papel de vanguarda nesse tema. Se fortaleceu muito a partir, né, do começo dos anos 2000, né, do século XXI, com a criação dos princípios do Equador, a incorporação de políticas e práticas ambientais, né, pelo AFC, que serviram de modelo aí para várias instituições também privadas, e finalmente evoluiu tanto em ser incorporado, né, pelas economias avançadas, com a publicação de guias de comportamento, né, e princípios para investimento pela OCDE, até chegarmos hoje, né, no ano do tsunami ESG, que chegou também aqui em praias brasileiras. Essa sigla, né, em inglês que diz respeito justamente a environment, né, meio ambiente, social, né, questões sociais, e governance, né, governança corporativa, que é um tema também que tem afetado, né, muitas empresas e despertado o interesse dos investidores, até pela relação direta, né, entre a boa governança das empresas e a sua menor exposição a riscos. No Brasil, queria destacar, né, e acho que a Carla vai poder falar um pouco mais da iniciativa Investidores pelo Clima, que reúne, né, gestores de ativos com mais de 1,7 trilhões, acho que os dados, inclusive, que eu tenho já estão desatualizados, mas também com a criação do conceito de investimento de impacto, né, e aí temos a presença do Alexandre, que acho que vai poder, né, um dos pioneiros aí no tema no Brasil, com a Right Capital, e o desafio de levar tudo isso para o mainstream, né, levar para a massa, levar para o varejo, inclusive, e aí a gente conta aqui com a Helena, que pode nos dar um pouco dessa perspectiva de como está acontecendo, né, da XP, que tem uma empresa que tem aí no seu DNA essa pegada de
de massificar, né, e de levar para o investidor comum, pessoa física também, temas que tradicionalmente são reservados a investidores institucionais, qualificados. A gente vai ter no painel uma primeira parte onde cada um, né, vai fazer uma breve exposição. Vamos seguir aqui a ordem alfabética, começar com o Alexandre, depois a Carla e a Helena. Peço que vocês se atenham um pouco ao tempo, mas também né, com a flexibilidade, e depois a gente ter um espaço aberto aí maior para perguntas, uma conversa, a participação do público. Nós já temos 56 pessoas assistindo aqui pelo YouTube, e eu acho que vai ser uma sessão bem interessante. Então, bom, passo a bola aqui para o Alexandre, da Right Capital, contar um pouco para a gente dessa trajetória dele, né, como que eles fundaram a Right, uma gestora que, enfim, uma das pioneiras no investimento de impacto no Brasil e que tem crescido e atraído cada vez mais investidores. Alexandre, então, deixo a bola aí com você. Bom, Gustavo, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E muito legal estar aqui nesse painel com a Helena, a Lele e com a Carla, né, que a gente tanto admira, para tratar de um tema tão contemporâneo, né? Acabamos de sair aí de um processo complexo, não concluso, das eleições americanas, mas que devem ter uma importância significativa, né, no norte do direcionamento de recursos pelo mundo, principalmente Estados Unidos também, para temas ligados a UI, né, environmental. Então, eu acho que a gente que vinha passando por um momento de uma crise complexa, né, com essas forças de Trump e Bolsonaro, começa a olhar para novos ventos surgindo, né. Nós somos um multifamily office, então somos uma gestora de patrimônio. Não sei se dá para dizer que nós somos precursores em investimento de impacto, mas talvez a primeira gestora de patrimônio a olhar com a devida importância para o tema, né? E tendo, inclusive, acho que desde o início da nossa trajetória, procurado trabalhar apenas com famílias que tivessem algum olhar para transformação socioambiental, que topassem investir pelo menos uma parcela dos seus recursos em investimento de impacto, né? Na época, bom, eu sou advogado, militei por 20 anos como tal, até que resolvi fazer uma mudança de carreira, fui para 20 Partners, lá conheci a Fernanda Camargo, que é minha esposa e sócia, e a gente fundou a Right. A Lele que está aqui com a gente, né, que eu brinco que é a filha que fugiu de casa, né, que agora está na XP, participou com a gente muito ativamente, toda essa construção, e teve uma enorme importância na nossa história. Então, é muito legal poder discutir e ver que a gente vai ampliando, né, essa atuação e levando essa visão para ações importantes que hoje acabam abarcando, né, capitais significativos e movimentos na indústria financeira como um todo, né. E também a Cital, que está aqui, que faz um trabalho absolutamente extraordinário em várias frentes, seja com ESG, seja com certificações, com educação, né, de tudo aquilo que é absolutamente fundamental para que esses temas possam caminhar, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que olhar para tudo isso de uma forma sistêmica e entender que é colaborativo, né? Então, não é simplesmente... a gente não tem concorrentes nessa seara, né? A gente tem os guerreiros que estão no campo de batalha procurando atuar para essas coisas acontecerem, né? No nosso caso, como gestores de patrimônio, a gente tem na alocação de capitais, né, o que a gente chama de alocação de recursos no mainstream, via gestores, né, da indústria de investimentos, que historicamente não se importavam, não levavam em consideração em qualquer extensão outros fatores que não a relação risco-retorno dos investimentos, né. E aí, a partir do momento que a gente entra nessa jornada, né, a gente primeiro traz como sugestão e quase que como uma condição para atender as famílias que elas topassem investir pelo menos 1% dos seus ativos líquidos, né, em fundos de impacto social, né. A gente começa fazendo isso principalmente com Vox, Móvel. Hoje em dia nós temos 5 gestores aprovados, então era uma indústria de investimentos que estava se desenvolvendo.
E, finalmente, depois desses 5 anos e meio de trabalho, a gente vê toda essa indústria recrudescendo e ganhando muita força. A Vox, por exemplo, hoje como talvez a 25ª gestora com melhor retornos do mundo, né, na área de impacto, então, com um trabalho extraordinário. E aí, claro, não só, vamos dizer, na área ambiental, mas em especial, no caso deles, na área social. Move já fazendo um trabalho muito interessante também com esse viés, não só na área social, mas ambiental, né? O investimento de impacto propriamente dito seria o investimento com impacto, né? Que é aquele que busca um retorno financeiro em conjunto com o compromisso de resolver de forma consciente alguma questão social ambiental, né? Então, é a busca por empresas que tenham em seu core business, né, sua atividade social principal, algum tipo de atividade econômica, né, que vise trazer o mesmo nível de retorno de outros investimentos, mas com um propósito específico de equacionar temas sociais e ambientais. Então, é aí que a gente começa a atuar e a gente percebe que havia uma carência de gestores maduros para tanto, e nesse sentido a gente começa a fazer uma série de provocações na indústria de investimentos tradicionais para que isso pudesse acontecer, né? Então, de um lado, a gente justamente entendendo, né, já este grande movimento que havia na indústria de investimentos fora do Brasil, em especial na Europa, né, países nórdicos, de ESG, então levando em consideração aspectos sociais, ambientais e de governança, e a gente foi ver, então, o que levou esses países a de fato adotarem esse tipo de prática e levarem em consideração esse tipo de critério para investimentos, né, alinhando os valores, né, de famílias ou investidores na sua alocação de capitais. E a gente percebeu que isso se dava principalmente a partir da atuação, né, de investidores institucionais dotados de grandes cheques e que passavam a obrigar os seus gestores de recursos, né, a adotarem critérios palpáveis em relação e mensuráveis, né, dos seus investimentos como um todo, né. Então, a gente acabou atuando de uma forma bastante ativa aqui no Brasil para que isso pudesse acontecer, o que acabou culminando com alterações de regras, né, obviamente não como os únicos responsáveis por isso, mas com um grupo de pessoas que muda a regra para os fundos de pensão para que eles sejam obrigados a levar em consideração aspectos sociais, ambientais e de governança na alocação de capitais. Essa regra, recentemente, passa a se estender também às seguradoras, né? E a gente, então, começa a ter um número maior de gestores nos oferecendo esse tipo de olhar mensurável na gestão e na alocação de capitais, nas várias classes de ativos, sejam ações, seja crédito, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? E, de outro lado, também entendendo que não bastava a gente ficar parado esperando que eu tivesse gestores de impacto e empresas, né, negócios de impacto suficientes se a gente não fizesse mais alguma coisa. E aí a gente começa a atuar para trazer para o Brasil e para a América Latina a abordagem de Venture Philanthropy, que basicamente apregoa que a gente deva ter o oferecimento de capitais mais pacientes, né, e customizados para desenvolver o empreendedorismo como um todo, de um lado, dando recursos a fundos perdidos, crédito e assim por diante, de outro lado, também com technical assistance, que é o oferecimento de incubação, aceleração, mentoria, né? Então, provendo conteúdos organizacionais para que aquele empreendedor pudesse ter maiores chances de sobreviver, atravessar o Vale da Morte e chegar até a esteira de investimentos tradicionais ou de impacto como um todo. Então, eu abro, né, para dizer que eu acho que temos muitos ventos a favor, finalmente, nesse momento, a indústria de investimentos mais e mais consciente da importância desse tipo de abordagem, e aí, mesmo aqueles, quer dizer, que até então não se preocupavam muito com isso, vão ser levados obrigatoriamente a considerar esse tipo de fator, seja pela dor, seja pelo amor, né? Então, eu devolvo aí a palavra a você, Gustavo,
para que a Lele e a Carla possam também contar um pouquinho da história. Obrigado, Alexandre. Não, acho que vocês têm uma trajetória muito interessante, né? Porque, enfim, vem do mercado e resolvem empreender, né? E logo tentando juntar o propósito, né? E trazer o impacto para dentro. E eu acho que a gente está num momento muito de pioneirismo mesmo, né? Acho que você mencionou, né? O reconhecimento do fundo, né? O Vox 2, né? Que ficou aí no primeiro quartil dos fundos com melhor retorno no mundo. Acho que isso é um pouco sintomático que a gente começa a superar o paradigma do retorno, né, do lucro ou do impacto, né? Acho que cada vez mais fica claro que dá para conciliar as duas coisas. E, bom, falando nisso, vou passar aqui a bola para a Carla, né, que tem ampla experiência, talvez acho que de nós todos aqui, a que tem mais experiência no tema, principalmente, né, da conexão com a mudança do clima. A Carla, enfim, né, gerente de finanças sustentáveis na Cital, e foi a criadora, né, a mãe do IPC, do Grupo dos Investidores pelo Clima, passou pelo CDP antes, né, então entende tudo também da parte de disclosure de informações, né, tanto sociais, ambientais, né, governança, e informações relacionadas a riscos climáticos. Então, Carla, sem mais delongas, deixo a bola aí com você. Você que está aí direto de Israel hoje, né, nessa noite já, né? Obrigada, Gustavo. Boa noite a todos. Gustavo falou o quanto eu sou do setor financeiro hoje em dia, né? Mas minha formação é muito mais vinda da área ambiental. Eu, de formação, sou gestora ambiental com mestrado em sustentabilidade. E eu sempre trabalhei com o tema ESG, né? Ambiental, social e de governança, de uma maneira geral. E o tema clima sempre foi me puxando. Então, trabalhei com crédito de carbono, trabalhei dentro da GV, no GHG Protocol, daí trabalhei, como ele falou, no CDP, trabalhei dentro de empresa também, na Nathalie, na Unilever, e vim parar na Cital. Então, apresentando um pouco melhor a Cital, e o Alexandre já falou um pouco da gente, né? A gente é uma organização mista de uma ONG com uma organização com fins lucrativos. Do lado ONG, a gente tem um papel de gestor de fundos, tanto os fundos filantrópicos quanto fundos rotativos, onde a gente fomenta negócios de impacto. Então, negócios que foram criados com o objetivo de trazer impacto socioambiental positivo. Do lado da organização com fins lucrativos, a gente suporta bancos e investidores, principalmente, a incorporarem questões ambientais, sociais e de governança na gestão deles, e também apoia empresas a acessarem capitais que estão preocupadas com a questão da sustentabilidade, né? Para esses gestores, a gente oferece diversos tipos de serviço, então a gente trabalha muito com pesquisas para esses gestores, incorporando no fluxo de caixa da empresa, no valuation, as questões ambientais e sociais, como isso impacta ou pode impactar financeiramente as empresas no longo prazo. A gente também suporta os investidores a estruturarem um sistema de gestão, de incorporação desses riscos no seu dia a dia. E conforme o mercado foi aumentando, né, as empresas começaram a se importar mais com isso e solicitar nossos apoios para avaliar formas delas acessarem um investimento que se preocupa com a questão de sustentabilidade, e daí eu trabalhei muito com a questão dos green bonds, por exemplo, e a gente acabou criando uma área um pouco separada para atender propriamente as empresas que querem se comunicar melhor com os investidores, e eu também liderei um pouco essa área. E esse é um momento do mercado muito importante, né? A Right Capital, como o Alexandre falou, vem há muito tempo puxando as gestoras e a gente também buscando fazer um trabalho de sensibilização, de capacitação, de mostrar a importância do tema
para gestoras e os investidores, né, os asset owners, como a gente chama, têm um papel muito fundamental de puxar o mercado, de chamar a atenção das gestoras da importância disso, e a Right Capital, com certeza, teve um papel pioneiro em relação a isso, como o Alexandre estava falando, e esse ano, como a gente falou da onda ESG, como o tema estourou, e eu acho que uma dos grandes drivers que fez estourar, eu acho que foi a XP entrar nisso, né? Porque a XP estava já sendo super pioneira no mercado de capitais, trazendo o investidor mais do varejo, e quando ela se posiciona em relação às questões ESG, a gente, esse ano, subiu muito o número de assessoria e pesquisas que a gente dá para gestores. Então, acho que temos aqui dois drivers importantes. Trazendo um pouco para a questão clima, falando um pouco de investidores pelo clima, a gente começou o Investidores pelo Clima em outubro de 2018, se não me engano, e daí a gente continuou. 2019 foi um ano bastante intenso. A gente criou um grupo de investidores que criou para criar capacidades internas de falar sobre o tema. E, em geral, eram investidores que já estavam avançados em suas práticas ambientais, sociais e de governança, e a gente trouxe eles para falar de clima, que ainda era um tema a ser avançado. A gente criou, nesse contexto, um guia sobre a descarbonização de portfólio, passo a passo para isso, falando muito de ferramentas que podem ser utilizadas, formas de gestão de portfólio, forma de engajamento de empresas em relação ao tema e de reporte. E a gente também foi testando no dia a dia com esses investidores. Então, vamos testar isso no seu portfólio? Olha essa ferramenta grátis, disponível para testar seu portfólio alinhado ao Acordo de Paris. Então, a gente foi dando esse tipo de assessoria para começar a trazer o tema para a realidade, não para a Disneyland, mostrar que isso fazia diferença. E daí a gente trouxe também, a gente realizou engajamento diretamente com as empresas. Então, vamos falar com as empresas, ver como o investidor pode puxar as empresas. E foi um ano muito de sucesso. O Gustavo falou que ele tinha os números atualizados, eu fui lá ver os números atualizados, então a gente tem atualmente 15 investidores ativos na iniciativa, formando os que somam 2,5 trilhões de asset under management, um valor um pouco maior. E agora a gente está renovando, indo para o próximo ciclo, trazendo mais investidores. E daí eu já falei para o Alexandre que eu vim aqui dar uma cutucada nele, porque eles ainda não fazem parte dos investidores pelo clima, então vim convidar eles a fazer parte. E a gente está agora organizando 2 encontros que vão acontecer ainda esse ano. Um encontro de nivelamento, ou seja, quem não participou de todas as discussões que a gente já teve, precisa chegar num nível de conhecimento, de maturidade, para conseguir discutir, compartilhar com os outros investidores e gestores. E depois a gente vai ter um segundo encontro aí com todos juntos. Os caminhos dos investidores pelo clima, agora nessa nova rodada, a gente continua trabalhando muito com capacitação, com engajamento de empresa, com esse suporte bilateral que a gente tem dado, e a gente aumenta o suporte em relação a ferramentas, ou seja, a gente sim criou ferramentas que a gente usou diretamente com alguns investidores, a gente usou ferramentas públicas para a gestão da questão climática, mas óbvio que a gente viu a necessidade de se criar novas ferramentas para o mercado local, focadas em outros tipos de ativo, por exemplo, como real estate, como dívida, são ferramentas que ainda carecem no mercado. A gente tem necessidade também de um trabalho melhor com reguladores, um trabalho melhor com engajamento público em relação ao tema, e estar cada vez mais alinhado com a TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. É um outro objetivo dessa nova rodada. Acho que eu tenho mais um pouquinho, então só falar um pouco, depois a gente pode aprofundar mais do mercado de títulos verdes ou de títulos de transição também, que é algo que eu vim
trabalhando muito ao longo da carreira, então já fazendo a propaganda, né, e depois a gente pode comentar mais, que a gente criou uma publicação com o apoio do Instituto Clima e Sociedade, que chama Não Perca Esse Bonde, onde a gente levantou tipos de ativos alinhados ao Acordo de Paris, que é a pena ao cenário de 2 graus Celsius, 1,5 grau, e NDC, que podem ser financiados por meio desses títulos de dívida. Então, acho que são meios de fomentar o investimento mais alinhado com o Acordo de Paris. Acho que vou encerrar minha fala só dando esse teaser mesmo, só esse aperitivo em relação a esse tema, mas que a gente pode debater melhor durante o painel. Obrigada. Obrigado, Carla. Acho que você traz muitos elementos e muitos assuntos para a gente debater, tanto em relação, né, ao potencial de alavancagem, né, e a taxonomia dos investimentos alinhados, né, aos objetivos do Acordo de Paris, como vocês pioneiramente trouxeram com a publicação do Não Perca Esse Bonde, que acho que virou, de certa forma, um benchmark agora. A gente está nesse debate internacional sobre taxonomias, a União Europeia avançou muito nisso, mas vamos guardar, vamos segurar aqui, senão eu já vou querer entrar no debate. Eu queria, enfim, chamar a Helena, justamente para trazer um pouco, né, agora, enfim, a Helena que já foi Right Capital, agora está na XP, justamente, né, a gestora que olha para o varejo, tem esse DNA de democratizar o acesso aos investimentos, né, uma pegada grande também com educação, né, para o pequeno investidor, que acho que é bastante interessante. E eu tenho visto, até no chat, o pessoal já está querendo saber, né, como é que eu sou um pequeno investidor, isso aí é só para family office e tal. Eu não tenho family office, né, como é que eu faço e tal. Então, deixo um pouco a bola para você trazer um pouco dessa perspectiva aí de, né, democratizar o investimento de impacto e também investimento, né, alinhado com critérios ESG, para o pequeno investidor, e queria saber um pouco mais tudo que vocês estão fazendo aí na XP. Legal, Gustavo, obrigada. Primeiro eu queria falar que é uma honra, né, falar com o Sean, que você já falou, né, eu já fui da Right Capital há pouco tempo, inclusive, né, entrei na XP esse ano, ele é um super mentor de vida para mim. A Carla também, né, super prazer participar, se tal, é uma referência há anos batendo, né, nessa tecla também, e finalmente acho que é até o que você comentou, né, Carla, que as assets agora estão realmente se movimentando e levando mais seriamente o tema. E aí, do lado da XP, né, então, a área ESG é uma área institucional, tá na XP Inc., né, que embaixo tem diversas marcas do grupo, né, que imagino que a maioria conhece, tem a Rico, tem a Clear, tem a XP Investimentos, que é a corretora. Então, a ideia da área ESG é exatamente trazer o posicionamento institucional em relação ao tema, e o sonho grande é que a gente realmente consiga conscientizar todos os nossos stakeholders, né, principalmente, né, os que ainda não são convertidos, que quando a gente já soltou diversas pesquisas com a base de clientes, com os assessores que são super parceiros da XP, com toda a nossa rede de relacionamentos, para entender um pouquinho, né, da visibilidade que o tema tem hoje, do apetite que tem por esse tipo de investimento, o quanto que as pessoas estão dispostas a realmente, né, fazer essa transição de onde o capital está hoje para um novo olhar. E as respostas têm sido muito positivas. Então, nesse momento, né, a gente está integrando o ESG à cultura da XP Inc. como um todo, né, a ideia é que a gente consiga usar isso para fortalecer o ecossistema. Para vocês terem uma ideia, né, são 3 mil funcionários, são 6 mil CPFs de agentes autônomos vinculados, então é uma rede muito grande que a gente tem esse objetivo inicial de trazer essa conscientização para o mercado, essa educação, né, a gente tem, esse semestre estamos focando muito na parte educacional, né, então tanto para gestores, né, a gente tem feito vários eventos com os gestores de recursos para materializar um pouco o tema, trazendo alguns players importantes. A gente também tem feito a sensibilização do lado de clientes, também de assessores. Então, essa é uma grande pauta que a XP quer capitanear, né? Até o próprio Gustavo falou que educação é um dos grandes propósitos da XP, então se vincula muito ao que a gente quer como empresa que aconteça, né? Que
realmente ocorra uma conscientização maior do mercado como um todo, né? Inclusive quem ainda não está familiarizado com a pauta. E aí, em termos, né, de produtos, né, a gente lançou alguns produtos esse ano com não diria o selo ESG, mas que estão alinhados com os fatores ESG, né? Então, o primeiro que acho que talvez alguns de vocês tenham visto algumas reportagens foi o Selection ESG, que basicamente é um fundo de fundos que investe em fundos de gestores brasileiros, fundos de ações, que já são alinhados com a pauta ESG. E, ao mesmo tempo, a gente lançou alguns ETFs, aqui mas no caso, né, direto no mercado local, que tem algum alinhamento com a pauta, né? Então, a gente lançou o Trend ESG, que é uma parceria com a BlackRock. A gente também lançou um temático, que é o Trend Lideranças Femininas, que é baseado no ETF da Vanguard, do XI, que só só tem exposição em companhias que têm mulheres, né, em cargos do board ou da diretoria, né, e de uma forma representativa. E a gente tem um pipeline gigante que a gente está estudando, né, qual deve ser a prioridade, porque a ideia é um pouco democratizar esse acesso, né? Então, muito olhando para o investidor qualificado, para o investidor de varejo. Estamos estudando como o investimento de impacto pode ser democratizado também, tem alguns desafios regulatórios a mais para isso. E, ao mesmo tempo, né, do lado do private, a Marina Cansado está capitaneando esse tema, que aí são com os investidores profissionais. Então, né, tem evoluído bastante a discussão sobre portfólios ESG e de impacto, já tem clientes fazendo uma transição de política de investimento alinhado com o tema, e a oferta de ativos é realmente maior para esse público. Então, tem um desafio maior quando a gente fala em plataforma, mas a gente está com um pipeline bem robusto aí para pensar em alternativas diferentes, para que qualquer pessoa possa investir e com tickets também democráticos, né, que não sejam tickets que inviabilizem o investimento de pessoas que gostariam de ter essa exposição. Além disso, eu acho que de próximos passos, né, como é que a XP reconhece muito que é uma jornada, né, uma jornada nova para a XP, começou esse ano, é a primeira diretoria capitaneada por uma mulher, que é a Marta Pinheiro, e por ser uma jornada, não quer fazer isso sozinha, né, então a XP quer realmente contar com parceiros, quer usar o ecossistema e a rede para desenhar o melhor caminho, o melhor posicionamento. A gente, inclusive, divulgou o nosso manifesto ESG, né, indicando um pouquinho do caminho que a XP quer perseguir hoje na plataforma da Expert, que é uma das marcas do grupo. E a ideia é realmente conseguir influenciar todo o ecossistema e, ao mesmo tempo, né, reconhecer que a própria XP, como companhia de capital aberto, tem muitas práticas e processos, né, que podem ser melhorados, que podem ser ajustados, e novos processos que podem ser, vamos dizer assim, pegos no colo para representar uma mudança significativa no mercado financeiro, né? Então, é um pouquinho do momento que a gente está hoje. Legal, Helena. Muito obrigado pela esse inception ao tema e como ele está acontecendo aí no varejo. Gente, a gente tem várias perguntas já chegando e acho que talvez, se algum de vocês quisesse falar um pouquinho, uma das questões que eu acho que é importante é a gente justamente fazer essa divisão, né, entre o que é ESG e o que é impacto, e também uma conceitualização sobre os padrões ESG, né, porque a gente fala, né, integração de padrões ESG, mas a gente sabe que, na verdade, não tem um padrão, né? E isso é até um dos desafios que tem para o próprio desenvolvimento do mercado, para a gente evitar, né, o greenwash, ou, enfim, ter coisas que vão ser ditas que, isso é ESG. Sim, mas ESG, mas tem impacto? Não? Então, não sei se... Eu deixo aberto aí, né, quem de vocês gostaria de explicar um pouco, principalmente para o nosso público, né, não especialista no tema, o que efetivamente, né, onde que acaba o ESG, começa o impacto, se a gente tem diferentes níveis de integração ESG nos investimentos.
Deixa eu começar fazendo a distinção entre os dois, e depois a Lele e a Carla falam um pouco sobre as várias abordagens ESG, porque elas também têm bastante profundidade, né, para poder tratar do assunto. Acho que a primeira coisa, né, e de fato a gente sempre fala num espectro, né, que vai da indústria tradicional, que desconsidera por completo qualquer tipo de fator social, ambiental e de governança, até o extremo da filantropia, que só leva em consideração os impactos sociais, ambientais e tudo mais. Então, de um até o outro, né, você vai tendo algumas oportunidades de trazer alinhamento de valores, né? Então, se você começar olhando para a indústria tradicional de investimentos, nós temos o investimento tradicional, que, num primeiro momento em que se começa a olhar para enfim, valores, né, que são trazidos na alocação de capitais, você está falando do portfólio restrito, em que eu excluo alguns tipos de ativos do meu portfólio, que eu considero tóxico ou não alinhados. Então, tabaco, bebida, arma, né? Então, vamos dizer, por questões até religiosas lá atrás, você começa a ter esse tipo de solicitação dos investidores para que certos tipos de ativos fossem desconsiderados. Depois eu tenho, vamos dizer, já um primeiro investimento, indo um pouco mais para a direita, do investimento com alinhamento de valores, que passa a levar em consideração os critérios sociais e ambientais de governança. E aí eu também tenho 50 tons de cinza. Mas a partir do momento em que eu consigo mensurar, né, e ter algum tipo de avaliação, né, as empresas então começam a ter um reportability e começam a ter que, de alguma forma, dar uma satisfação aos seus investidores, aos stakeholders como um todo, de como eles tratam esse tipo de questão. Então, num primeiro momento, eu tenho um aprimoramento de governança, né? Então, até então, eu não tinha tag along, ou direito de vender conjunto, não tinha direitos básicos societários nas empresas, que eram totalmente desconsiderados, e outros temas associados a boas práticas de governança corporativa, e os gestores, então, começam a olhar para esse tipo de temática, né? Depois eu começo a ter um olhar para a sustentabilidade, mas uma coisa mais de marketing, ou num grau mais superficial, até que isso começa a ser mais sistematizado, e eu começo a ter algumas consultorias que passam a classificar as empresas segundo o seu comportamento em cada uma dessas esferas, social, ambiental e governança, né? A grande dificuldade que se tinha no primeiro momento é que as empresas simplesmente não respondiam, não reportavam, e aí as consultorias, então, pegam informações públicas que existem e atribuem uma nota, né? Essas empresas, então, não se importavam muito com isso, até que os investidores passam a se importar, e você começa a ter uma influência na precificação dos ativos, seja no valor das ações, seja no próprio custo de tomada de capital, né, com operações de crédito, e aí essas empresas começam a perceber que não dá mais para ficar paradas, então passam a reportar, né? Então, social, ambiental e governança são empresas normais, né, que têm uma atividade, vamos dizer, econômica qualquer, né, mas que de alguma forma passam a levar em consideração esses aspectos esses que são, então, mensurados de alguma maneira, né? E eu passo a ter uma nota, então, em relação a esse comportamento, né? Isso do ponto de vista da empresa. Do ponto de vista do gestor, que é quem faz a alocação do capital na empresa, eu também posso ter uma nota para o próprio gestor, né, dependendo dos ativos que ele tem em sua carteira. Eu posso ter uma nota em relação ao comportamento dele, né, e a forma como ele cria mecanismos para aferir, né, e interagir com a empresa, seja porque ele tem um ativismo, e aí você tem inúmeras discussões, né, aqui no Brasil, Fama e o Fábio Aperovitch têm feito um trabalho extraordinário, né, e tem realmente sido um dos precursores nessa área, e bastante vocais também, e a partir do momento em que eu não só levo em consideração esses aspectos, mas tenho no meu objeto social, né, de forma objetiva e intencional, a resolução de questões sociais ou ambientais, né, eu posso ser chamado de investimento de impacto, né? Então, eu causo impacto positivo e, lato sensu, posso falar de ESG como impacto, né, porque eu tenho impacto no momento em que eu tenho uma boa nota, porque eu
levo estes fatores em consideração. Mas o meu core business não necessariamente está lá para resolver uma questão social ambiental, uma questão social ambiental, né? Mas o investimento de impacto, ele nasce com esse objetivo, ele tem um compromisso em relação a esse objetivo, né? Então, por exemplo, o investimento de educação, ele é investimento de impacto? Impact investing? Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele vem para resolver uma questão, uma lacuna em relação ao tema da educação, dando acessibilidade, por exemplo, a quem não pode, assim por diante, ele pode ser investimento de impacto. Ele pode ser uma empresa de educação que desconsidera completamente esses fatores e, apesar de estar na educação, ele só pensa no lucro do acionista, né? E ele pode ser como a GI, que também foi uma das precursoras no Brasil de Impact Investing, né? Em que eles desenvolveram um algoritmo para identificar o gap na formação de alunos, né? Para que eles pudessem, então, preencher essas lacunas, alimentando-os com conteúdos próprios para que eles pudessem voltar a evoluir, né? Então, isso tem um efeito específico, e a intenção deles era de ajudar a equacionar esse tipo de questão. O Doutor Consulta nasceu também como investimento de impacto, embora eles tivessem uma crise existencial e não quisessem ser chamados como tal, né? E a gente tem LGT como um dos primeiros investidores no Doutor Consulta, e na época eles tinham consultas de R$70, R$90 de alta qualidade para quem não podia pagar. Hoje a consulta está R$200. Não sei se a gente ainda pode dizer que eles são, vamos dizer, investimento de impacto propriamente dito, mas, vamos dizer, nasceram resolvendo uma questão como essa. E daí ilustra bem a questão. O que é investimento de impacto? Precisa ter intencionalidade, porque se eu não tiver intencionalidade, daqui a pouco eu penso tanto em maximizar retorno, que a questão do impacto vira secundária ou terciária. Então, eu tenho que ter um bom balanceamento entre o retorno financeiro e o compromisso em gerar o impacto social ou ambiental. E daí, do ponto de vista ambiental, existem alguns casos super interessantes que a gente pode deixar para depois, mas para manter aqui o raciocínio, eu passaria a palavra para a Carla e Lelê falarem um pouquinho dos vários critérios ESG. Legal. Antes de passar para elas, eu vou já dar uma temperada aqui na questão, porque acho que essa questão dos padrões, e estão surgindo aqui no nosso chat já várias questões sobre como integrar, né, o E para além do carbono, que é um tema que está muito em voga, né, como olhar também para a biodiversidade. Queria saber se vocês estão se debruçando sobre esse tema, o que vocês podiam, né, trazer aí também para os nossos telespectadores aqui, internautas que estão acompanhando a transmissão pelo YouTube. Queria dar uma comentada, né? Porque é difícil falar de padrões, né? Acho que tem dois critérios importantes, um provavelmente conhecido da maioria de nós, que é a questão de materialidade. Não se deve achar tudo importante para todos os negócios, então não é todas as empresas que biodiversidade vai ser relevante, então tem que se olhar quando é relevante, e tem muito relação com a abordagem. Então, o Alexandre falou muito bem de que existem os filtros negativos, que seriam as formas mais básicas, também existem os filtros positivos, de você selecionar os que são melhor naquele tema que você quer ver. Existe a forma de under e overrating, que na maioria das vezes é feito baseado em uma avaliação da empresa baseada de rating. Existem ratings que são feitos por empresas de pesquisa especializada, a Visualize, a própria Cital tem, a Sustainalytics tem. Então, você faz under e overrating, e no Brasil a gente tem uma questão de termos poucas empresas abertas e poucos ativos disponíveis, então a questão de over e underrating acaba sendo uma alternativa para a diversificação, e existe um caminho de integração, de ver o que vai causar impacto financeiro. Então, eu volto a tratar nessa questão de materialidade, sim, cada rating vai ter os seus critérios, mas todos eles vão considerar a materialidade, que é importante para cada setor. Como guia, se usa muito SASB, com uma materialidade um pouco transversal, mas existem, as próprias empresas dizem o que é importante para elas, de acordo com diversas pesquisas. Então, também, às vezes, não existe uma padronização 100%, depende de alguma estratégia. E na integração ASG, não é a empresa pode fazer uma ótima
gestão de algum tema, mas que pode não ser material para ela, ou pode não trazer um impacto financeiro relevante. Assim, eu sou uma empresa de software, será que o tema biodiversidade traz um impacto relevante em termos financeiros para mim? Então, vai variar o que eu vou observar nesse valuation de acordo com isso. É muito claro que dos temas ambientais, o tema climático tem uma relevância muito grande, o tema, e com isso entra o tema de desmatamento também, e o tema de água seriam 3 temas muito relevantes, e obviamente entre energia, e quando você está falando de desmatamento, você traz a questão de biodiversidade, apesar de não ser algo estrito sensu, mas seriam os principais temas ambientais trazidos, mas vai variar a análise de acordo com essas abordagens que eu comuniquei, que eu comentei com vocês, e de acordo com a materialidade. Acho que são pontos que eu gostaria de trazer, e passo a palavra para a Helena, trazer mais um pouco. Eu acho que o Xê e a Carla foram excelentes, já passaram em todos os principais pontos. Eu acho que também algo que a gente tem percebido muito é que, em relação aos provedores de serviço, né, aos ratings, em alguns casos, né, principalmente quando você analisa um pouco as assets, não só aqui, mas lá fora, que estão um pouco mais avançadas, né, na integração ESG, muitas delas acabam inicialmente até usando alguns provedores de serviço, né, para fazer essas análises, mas conforme elas vão se aprofundando e vão escolhendo qual a vertente que elas vão utilizar, elas acabam desenvolvendo quase que uma ferramenta interna, com padrões internos do que é importante para chegar numa nota ou numa consideração, ou como que isso vai reagir no processo de investimentos. Então, dá para notar uma certa evolução conforme o momento que a gestora está vivendo em relação ao tema. Legal, eu acho que essas são questões super relevantes. Gente, eu queria trazer mais umas perguntas aqui. Primeiro, agradecer a todo mundo que está no chat enviando perguntas. Enfim, o Farley Lobo, o Anderson Neto, o Juliano Dobbs, o Renato Mazulon, a Renata Belzunces, o Flávio Ridos, meu amigo, que não vejo há anos aí, que bom te ver aqui. E aí tem algumas questões que acho que talvez fujam um pouco de ESG ou de investimento de impacto, mas até linkando aí com o que o Alexandre colocou, né? Que, na verdade, a gente tem também o campo da filantropia, né? Que é onde eu atuo, que justamente são os recursos que têm o intuito de gerar só impacto e zero retorno, né? São recursos a fundo perdido. E aí eu acho que tem um desafio, né? Um pouco que é também como a gente junta as coisas, né? Hoje se fala muito aí em blended finance, blended capital, blended investments, né? Investimentos híbridos em português. Não sei se essa é a melhor tradução. E aí tem uma pergunta do Flávio, inclusive, né? Ele comenta, enfim, o Flávio é, né, um ativista de RPPNs, né? Já foi presidente de associações de RPPNs, tem uma RPPN ali na Serra da Mantiqueira. Ele comenta que ele está querendo criar um fundo no modelo de endowment para manter essa área protegida, né? E se vocês entendem que ele pode ser classificado como um investimento em ESG ou por ser um fundo de endowment, eu tendo a entender que estaria mais no campo da filantropia. Mas vocês enxergam alguma possibilidade de casar também investimentos que visam impacto, mas que podem ter algum tipo de retorno, né? Dado que a RPP, eles podem ter visitação, uso público, geração de serviços ambientais, né? A gente falou um pouquinho de mercado de carbono, né? Que tá em desenvolvimento. Ou vocês acham que não, que é uma coisa realmente para o campo da filantropia? Deixa eu... Primeiro, um abraço para o Flávio, né? Eu, na verdade, participei de algumas conversas no passado sobre esse tema também, lá na Mantiqueira, e acho que, assim, a primeira coisa importante, né, para a gente não misturar, é o seguinte: o fato de eu ter um endowment, né, não significa que ele deva atuar única e exclusivamente com ações filantrópicas, né? Se você olhar o mundo afora,
sejam endowments, sejam fundações, seja o próprio Estado, né, eles acabam atuando com uma parcela de capitais para poder destravar investimentos privados para a geração de impacto. Então, investimento para o impacto, né, em que eu consigo acomodar distintos tipos de capitais, que é o blended finance, nas estruturas híbridas de capital, é porque justamente eu consigo ter arranjos mais complexos para que isso possa acontecer. No Brasil, nós temos o BNDES olhando ativamente para esse tipo de iniciativa, né? E hoje ele tem algo como 150 milhões de reais que ele usa para grants, para doações, e que ele pretende utilizar de uma forma mais eficiente, inclusive para destravar justamente instrumentos privados. No campo dos investimentos, um caminho interessante para que isso possa acontecer é quando esse capital concessionário ou capitalítico assume, por exemplo, a primeira perda de um investimento. Então, a primeira coisa o investimento de impacto, ele é marcado justamente pelo objetivo de gerar um impacto, no caso, vamos dizer, ambiental ou social, aqui ambiental, né, mas que permita que eu tenha um retorno. Como é que vem o retorno? Vem justamente do modelo de negócio. Então, se eu tenho lá, vamos dizer, eu quero criar um fundo ou uma holding, né, uma empresa, para investir em terras, né, e eu posso, então, gerar um valor para o meu investimento, seja comprando terras e gravando nessas terras com uma área de reserva legal, né, e ganhando alguma coisa com compensação ambiental. Eu posso ter PSA, então pagamento de serviços ambientais. A primeira vez que eu aprendi sobre PSA foi com o Flávio, também há alguns anos lá na Fazenda Lila, né? Então, mais e mais eu passo a ter um valor importante, né, para manter a floresta em pé, para recursos hídricos, né? Isso pode gerar um valor anual pago pelos estados, municípios, quem sabe até por fundações, que vão entender, né, a importância estratégica de atribuir recursos para que, ao invés de eu ter que explorar a terra para o agronegócio como um todo, né, ou para a pecuária, para que então a floresta em pé tenha um valor. Então, se eu conseguir montar um modelo de negócio que seja rentável, né, eu já estou falando de um negócio de impacto. Agora, o que caracteriza talvez uma fronteira, né? Ela não é absolutamente clara, mas ela é uma fronteira, é que quando eu faço um investimento para uma determinada classe de ativo, então se eu vou investir numa empresa, normalmente o investidor de private equity ou venture capital, ele quer ter um retorno de IGPM mais 20% ou 30%, né? Real estate, sei lá, IGPM mais 10%, depende, obviamente, se é em dólar, dólar mais 10%, dólar mais 20%. Então, eu vou olhar para o retorno que eu teria naquela classe de ativo para a indústria tradicional e vou ter um impacto. Esse é o impact investing. Abaixo daquilo que ganha o mainstream, né, ou seja, se eu estou disposto a abrir mão de retorno em alguma extensão por conta do impacto mais importante, porque eu entendo que o impacto é uma moeda, eu estou falando do capital catalítico, né, capital concessionário. E daí eu posso ter um investidor, como o Omidyar, por exemplo, que topa ter um retorno menor em prol do impacto, e eu posso juntar 2 ou mais investidores numa mesma equação. Então, se eu tenho um investidor, por exemplo, que é uma fundação que dá grants ou fundos perdidos todo ano, e ele usa 100% daqueles recursos, por que não talvez fazer um investimento em que ele vai ter um impacto no negócio economicamente sustentável, com compromisso com esse impacto, e ele vai ter 50% do grant dele de volta para ajudar outros casos? Ele pode ter vamos dizer, o retorno negativo, ele pode dizer o seguinte: meu mandato é 20% de perda ao ano, né? Significa que o meu grant vai ser usado durante 5 anos. Então, existem investidores, né, que são organismos multilaterais, fundações que começam a atuar com este olhar, aceitando um retorno menor em comparação ao que a indústria tradicional de investimentos oferece, né, e que pode ir de qualquer coisa abaixo do retorno tradicional até o zero, ou, obviamente, ter só o principal de volta, ou ter um mandato com retorno negativo. Então, é aí que entra esse universo que a gente chama de venture philanthropy, ou capital catalítico, né, e que muitas vezes, justamente, como eu quero trazer melhores práticas de governança e também melhores técnicas, né, de alocação de capitais e de investimentos, eu quero trazer o capital privado porque ele corrobora a minha tese de investimentos
e traz maiores perspectivas de eu ter um retorno, quem sabe, de todo o meu principal, ou quem sabe até alguma coisa mais do que o meu principal. Com isso, perpetuando esse, que pode ser o meu endowment, que pode ser o recurso fundacional ou do Estado, né? Ou mesmo de um único investidor que consegue ter toda esta visão, né? O Bill and Melinda Gates Foundation, o Media e tudo mais. A gente pode falar um pouco mais, eu paro por aqui. Eu queria só fazer um comentário rapidamente. Eu fiz a avaliação de um fundo e outro é um grupo de fundos que se criaram estruturas com base em retorno. As duas estruturas que eu estou falando são baseadas em floresta, em conservação florestal. Um era um fundo de investimento privado que servia para compensação de reserva legal. O outro era um fundo relacionado à transação de créditos de carbono. E eles transformaram, enfim, isso obviamente foi estruturado de uma forma rentável, e a gente fez o parecer independente desse fundo e grupos de fundos para mostrar os benefícios sociais e ambientais desses tipos de fundo, e com base nisso, essas gestoras tiveram acesso a um capital que elas não teriam acesso de outra forma. Mas sim, são fundos tradicionais, sim, são fundos que objetivam o lucro, que foram estruturados dessa forma e tiveram essa avaliação independente para garantir esse benefício. Ou seja, sim, existe como a conservação florestal ela ser caracterizada como impacto e ter um parecer independente, uma estrutura, alguém que valide de que isso é um investimento de impacto. Legal. Helena, você quer complementar alguma coisa nesse tema? Senão eu tenho uma pergunta para você. Acho que eles abordaram bem já. Legal. Então, você mencionou nas suas considerações iniciais, né, os ETFs que vocês estão preparando, estão lançando no Brasil. E isso é eu acho que é uma questão chave, né, para a gente conseguir escalar enfim, investimento alinhado, né, com propósito ou com padrões ESG no mundo. Para quem não sabe, né, ETFs são fundos baseados em benchmarks, né, você tenta seguir né, geralmente um índice, né, e a gente, inclusive, tem apoiado a criação de benchmarks no Brasil. O CDP criou, né, o ICDP BR70, que é baseado aí em 70 ativos que, segundo a avaliação né, deles e acho que a resultante que trabalhou com eles no desenho do índice, né, seriam ativos mais resilientes à mudança do clima em função do disclosure de informações que são feitos. E a gente sabe que a maior parte dos ativos, principalmente de investidores institucionais, está em fundos de gestão passiva, né, em ETFs que seguem índices. Então, criar ETFs acaba sendo né, novos ETFs baseados em benchmarks que estão alinhados, seja com Paris, seja com outros objetivos, né, de ambientais ou sociais ou de boa governança, é chave para a gente conseguir dar escala para isso. Né, acho que no caso você mencionou a BlackRock, né, acho que no caso da BlackRock, mais de 70% dos ativos que eles têm sob gestão, né, dos 7 trilhões de dólares, são em fundos, né, são em ETFs. Queria que você pudesse comentar um pouco mais, né, como que vocês estão fazendo, se tem ainda um desafio em relação a benchmarks no Brasil, como é que você olha para esse mercado? Vale explicar o que é ETF também, né, Lele, para quem não sabe, né? Não, legal. Então, basicamente, né, os ETFs são fundos de índice, né, então eles replicam a carteira desse índice, e aí, como o Gustavo, né, ele comentou, temos alguns índices famosos aqui no Brasil, né, vinculados à agenda ESG, o ICO2 é um, que é da B3, o EASY, né, que é o mais antigo, também da B3, o Gustavo comentou, né, que o CDP lançou um recentemente, então a gente tem tido uma movimentação no mercado brasileiro para esses índices que realmente tentam
ter uma, né, desenhar essa carteira atrelada a empresas com melhores práticas de sustentabilidade e governança. Nos Estados Unidos, o cardápio, né, por assim dizer, desses índices é muito grande, né? Então, a gente tem tanto índices, vamos dizer assim, índices ESG atrelados a carteiras globais de ações, temos índices mais direcionados para a Europa, alguns para a Ásia, outros nos Estados Unidos. Então, realmente tem uma oferta gigantesca, e a estratégia inicial da XP, né, com o Trend ESG Global, foi criar esse produto que tem uma exposição a 3 ETFs, né, lá fora. Então, na verdade, né, os 3 são geridos pela BlackRock, né, então esse foi um fundo que a gente tomou por base, né, o iShares, que é o fundo da BlackRock, ESG MSCI USA, então esse é um que é focado especificamente, né, em ter uma exposição a empresas listadas nos Estados Unidos. A gente também tem um outro, né, focado em mercados desenvolvidos, também da BlackRock, e o terceiro focado em mercados emergentes, né? Então, basicamente, esse fundo é uma composição desses 3 ETFs que a gente chegou para oferecer aqui no mercado brasileiro, e tem opção tanto com a proteção do câmbio, né, dado que tem essa exposição lá fora, quanto sem essa exposição, né, para quem quiser ter realmente vamos dizer assim, esse risco cambial. E esse foi o primeiro produto que a gente lançou, né, tem tido um relativo sucesso, e o segundo, né, que foi o que eu tinha comentado, que é mais temático, focado em lideranças femininas, né, não sei, talvez, não sei quantas pessoas saibam, mas a XP, né, assumiu muito essa pauta de liderança feminina, né, então tem um compromisso público de até 2025 ter 50% dos cargos compostos por mulheres, né, inclusive tomando por base diferentes níveis de governança, e o coletivo de mulheres da XP é super forte, muito engajado, e nasceu essa demanda tanto por um curso direcionado a mulheres, né, que é o curso Mulheres 3, que foi lançado na plataforma Xpeed de educação financeira da XP, quanto por um produto, né, temático. E aí também a gente fez o Trend Lideranças Femininas, que é atrelado a um fundo de índice que tem essa exposição a empresas listadas lá fora com representatividade significativa de mulheres em cargos de liderança. Além disso, a gente tem estudado também outras opções, né, com diversos parceiros diferentes. A grande maioria, Gustavo, hoje tem sido realmente mais offshore, dado que tem uma maior opção de produtos, né, e de provedores em relação ao tema, tem alguns, né, com relativo track record mais antigo, quando em comparação com o Brasil, mas o pipeline tem várias ideias, né, do que a gente pode viabilizar, e o ETF foi um caminho que a gente sentiu de democratizar, né, o conceito, porque é um produto, em geral, mais líquido, né, para o investidor de varejo qualificado, diferente, eventualmente, se quiser ficar especificamente no fundo de ações, que pode ter um prazo de liquidação muito longo, e, ao mesmo tempo, né, não tem essa limitação, na maioria dos casos, de ser só para investidor profissional. Então, a gente viu, né, essa estratégia de ETFs como um primeiro passo para democratizar esse acesso, né, para o público em geral. Então, é o momento que a gente está hoje. Não sei se eu respondi o que você estava esperando, mas é isso. Não, respondeu sim, é muito interessante. Eu olho para essas estratégias, eu acho que, né, enfim, nosso mercado é um mercado ainda de opções restritas, tanto quanto concentrados, tem vários desafios a serem vencidos, e acho que é benéfico essa conexão, né, esse estabelecimento de vasos comunicantes, né, entre o mercado brasileiro e o mercado internacional, seja para o investidor brasileiro poder ir para lá, seja para o investidor estrangeiro poder vir para cá. Eu acho que faz parte aí desse processo de integração, né, globalização, enfim, né? E acho que a gente volta nos próximos anos a ver essa integração também no nível político, aí com a vitória do Biden nos Estados Unidos, né? O Trump era um velho nacionalista, assim, né? Nos faz lembrar de períodos bastante tristes, né, da história, onde as nações
competiam, e passamos aí por episódios ao longo do século passado. Espero que essa seja uma história do século passado e que a gente continue caminhando para a redução de fronteiras, né? Seja para o investimento, seja para as pessoas, seja para o impacto, né? E aí isso nos traz um pouco a segunda parte, né? Eu queria explorar um pouco mais a questão dos riscos climáticos, né? A poluição climática, né? De certa forma, as emissões de gases de efeito estufa, seja o CO2, o gás carbônico, ou os outros gases, né? Metano, enfim, diversos outros que contribuem para o aquecimento global, não vê fronteiras, né? E isso é um dos grandes desafios que a crise climática coloca para o mundo, porque é uma questão que tem que ser enfrentada sistemicamente por todos os países, de forma mais ou menos coordenada, né? Não adianta nada um país tentar resolver o problema, ou mesmo fazer toda a sua lição de casa e alcançar a carboneutralidade, se isso não for coordenado, né? Só para contextualizar um pouquinho, o Acordo de Paris, né, ele estabelece que as nações, né, que fazem parte dele, basicamente são, né, todas as nações do planeta, exceto nesse momento os Estados Unidos, mas como já disse o Biden, logo mais, assim que ele tomar posse, um dos seus primeiros atos vai ser voltar ao Acordo de Paris, então voltaremos até aí, né, praticamente todas as nações do planeta fazendo parte. Elas se comprometem a limitar o aquecimento global, né, em 2 graus Celsius e tentar buscar, né, fazer os melhores esforços possíveis para limitar em 1,5 graus, que é o que a ciência indica que deveria ser né, o teto de aquecimento global, para que a gente não veja o pior da mudança do clima, né, ou seja, os piores impactos em termos de eventos climáticos extremos, sejam secas, inundações, né, chuvas muito fortes, furacões e talvez coisas que a gente ainda nem consegue identificar, né? Tem os piores cenários falam em mudança das correntes oceânicas, o que poderia nos levar até uma nova era glacial ou coisas assim realmente catastróficas, né? Tanto para agricultura e produção de alimentos no mundo, né? Quanto para a vida nas cidades, e tornando realmente um planeta de muito sofrimento humano. E para isso, né, a gente precisa alcançar a carboneutralidade, né, na economia global, né, ou seja, zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, mas com um detalhe, né, a gente deveria tentar, para que tenhamos mais chances de alcançar isso, né, melhores índices probabilísticos, reduzir essas emissões em pelo menos 50%, né, até 2030, ou seja, ao longo dessa década, né, a gente tem aí 10 anos, o relógio está contando. E isso incute também muito risco, né, para as empresas e em consequência, para os investidores, né, porque tanto os riscos materiais, né, ou seja, aqueles riscos que impactam diretamente os negócios, a inundação de uma fábrica, a disrupção de uma linha, de uma cadeia de suprimentos, mas também os riscos derivados dessa transição para uma economia de baixo carbono, né? Uma vez que os países decidem fazê-lo e cada vez mais consumidores, investidores e empresas seguem esse caminho, aqueles que não fazem passem a estar sujeitos a riscos de transição, né? Os seus negócios podem deixar de existir, né? O mercado que você está explorando pode deixar de existir, o seu negócio pode ser inviável. Então, eu queria, enfim, talvez fazer uma pergunta aí, né, para os três, numa primeira rodada, em relação justamente a riscos. Como é que vocês estão vendo, seja do lado dos investidores, né, que investem através da XP, através da Wright, que, né, contratam a Citaui também para fazer second opinion e para avaliar ativos. Vocês estão vendo esse apetite já? Vocês entendem que os investidores estão aware, né, que eles estão sensibilizados para o nível do desafio que a gente enfrenta? E depois a gente pode olhar também um pouco para o lado dos investidos.
Mas vamos começar pelos investidores. Vou fazer uma rodadinha. Alexandre, Carla. Nossa, eu posso começar um pouquinho. Vai lá, Carla. Falando um pouco, enfim, vou falar da área que eu me sinto mais confortável, eu falo um pouco do mercado de títulos verdes, né, que já está atingindo cerca de $1 trilhão globalmente, né. É muito fácil ver do apetite por investidores por esse tipo de investimento. Então, quando você vê, por exemplo, teve o Sustainable Linked Bond, tentando explicar basicamente o que é um título de dívida, onde a empresa capta recursos diretamente com investidores, com estruturação de banco, mas diretamente com investidores, e os juros dela vai se alterar de acordo com o atingimento de metas deles. O Sustainable Linked Bond da Suzano, recentemente lançado, eles falam que é o segundo do mundo. Tem algumas controvérsias, mas, enfim, porque eu já tinha visto outro, para mim é o terceiro, por isso que eu estou falando. Mas ele teve um apetite de investidores 9 vezes o que eles pretendiam captar. Então, é muito nítido que, sim, tinham muitos investidores. A meta que eles colocaram é uma meta voltada para carbono, é uma meta voltada, eles têm uma meta de reabsorção de 40 mil toneladas de CO2, então eles colocaram a meta desse Linked Bond relacionado a isso. E eles conseguiram juros muito mais baixos do que era esperado, né? Eles tinham um promédio, uma expectativa de 4,15 ao ano. Eles conseguiram 3,95, podendo chegar a 3,75. Então, eles conseguiram o que eles chamam de prêmio, né, por estar trazendo um benefício para a sustentabilidade. A gente tem diversos casos, principalmente de emissões fora do Brasil, e comparações com peers, de que mostram, sim, uma atuação de investidores maior, uma maior liquidez no mercado secundário de títulos que usam os recursos em projetos que trazem benefícios ambientais e benefícios climáticos. No Brasil, a gente ainda está crescendo bastante a emissão desses papéis, mas a gente ainda não tem um estudo científico comparativo mostrando o benefício financeiro, mas como a gente está falando de fundos que estão sendo criados voltados para isso, a gente sim tem visto um apetite muito grande crescendo por esses títulos, e a gente divide em 2 tipos de título. Um é baseado em uso de recursos, ou seja, que se comprometem a usar o recurso em projetos e ativos que trazem benefícios ambientais, e aí a gente chama de Green or Climate Bonds, e outro é baseado em desempenho, que é o que eu estava falando de Sustainability Linked Bonds, que grande parte deles tem como meta a parte de greenhouse gases, né, a parte de emissão de gás de efeito estufa, a parte de eficiência energética e a parte de resíduos que são tão importantes para mudanças climáticas. E eu estou falando muito de bonds, mas a mesma estrutura existe para dentro de bancos, para loans, de oferecer prêmios, né, oferecer uma taxa menor se você atinge determinadas metas climáticas, ou mesmo um compromisso voluntário, uma negociação bilateral com o banco, de que eu vou usar o recurso desse empréstimo em determinados projetos, e as cláusulas são definidas com base nisso, e os bancos brasileiros cada vez mais interessados e vindo procurar a gente para estruturar essas linhas, né, não extrapolando a linha do investimento, mas essas linhas que fomentem uma economia mais resiliente, uma economia que mitigue as emissões de gás de efeito estufa. Gustavo, queria talvez só comentar um pouco a respeito da sua ponderação, né, que é se os investidores estão entendendo adequadamente a questão dos riscos envolvidos, né? Eu acho que existe sim apetite, né? A gente vê famílias que querem ter maior alinhamento de valores, mas eu acho que a gente está muito distante ainda de haver um entendimento no país a respeito dos riscos envolvidos ao não se levar em consideração os fatores. Vamos aqui nos restringir aos aspectos ambientais, né, de sustentabilidade como um todo, para os seus portfólios de investimento, né? Acho que a primeira questão é que você tem mais e mais métricas, né, e mensurações
a respeito do que está acontecendo no mundo, né? Então, a partir do momento que isso vem a público, e eu tenho um olhar para o footprint, né, e eu tenho uma tendência de outro lado, né, em que essas coisas estão caminhando a passos largos, né, para que esse tipo de fator seja levado em consideração, e conversando com a Denise Rios, né, também, que é uma inspiração para nós, hoje era do Itaú e hoje é uma diretora de sustentabilidade global da Natura, ela dizia que você tem um portfólio que está morrendo, né, e que simplesmente, não é que vai aos pouquinhos entrar em declínio, mas simplesmente vai aparecer um precipício e ele vai cair, né, quando vê o negócio já morreu, e existe um outro mundo nascendo. Quem não atinar a isso, quer dizer, não está entendendo o grau de risco que já existe no seu portfólio, né, e está lá como sapo na panela, né? A temperatura está subindo e quando ele perceber já era. O segundo ponto, né, então, dentro dessas métricas, né, quando você começa a olhar para ESG, o reportability é fundamental, como você está falando de taxometria, mas se você olhar para a TCFD, né, então, o Task Force on Climate Related Financial Disclosures, né, você já tem hoje, vamos dizer, na Inglaterra, né, a obrigatoriedade em 2025 de adoção dos critérios que vão te obrigar a levar em consideração, né, reportability, você vai ter que mostrar qual é a sua estratégia em relação ao tema, mensuração, governança, né, então vai se tornar absolutamente fundamental revelar, né, como você se comporta, seja você um asset owner, então você é um dono de ativos, seja você um asset manager, então você é alguém que faz a gestão de ativos em benefício de terceiros e clientes, em relação a como os seus negócios ou as suas investidas afetam, né, o clima, né? E aí a sua ponderação anterior, que era, alguém do público perguntou, puxa, mas eu tenho que levar só em consideração o aspecto de carbono, como é que eu levo também em consideração outros fatores, né? Eu acho assim, carbono foi uma medida possível e pragmática de se levar em consideração footprint, né? Então eu consigo precificar, assim como eu tenho criptomoedas que vão ser transacionadas em bolsa mundo afora, eu vou ter crédito de carbono também com agentes de centrais de custódia, com gente que vai aferir efetivamente a qualidade desses créditos, e eu começo a ter um mercado de gente que consome, né, e gera créditos e quem tem déficit de carbono. A gente já fez aqui alguns estudos, né, e em certos portfólios existem ativos que, se você levar em consideração hoje o déficit de carbono, eu já tenho talvez 3 vezes o valor em bolsa daquela companhia. E tem gente que ainda investe e a companhia vale alguns bilhões de dólares, né? Então, se você entender que a tendência é essa, e que você vai ter que levar em consideração, por exemplo, a precificação do carbono, né, eu já devia estar absolutamente afastado de certos investimentos e correndo para outros, né? O ESG, ele já promove um olhar mais abrangente. Carbono é um dos aspectos, mas como eu trato o meio ambiente, o entorno e quais são as minhas práticas como um todo, né, eu já estou, sim, de alguma forma também trazendo reflexo na precificação dos ativos em relação a esse olhar de forma mais abrangente. Mas certamente com as tecnologias que eu tenho, inteligência artificial, que vão trazer uma série de insumos, eu vou passar a ter um olhar para footprint mais abrangente. Então, se lá atrás eu falava de sustentabilidade, hoje eu falo de ESG, e hoje eu falo de um portfólio, vamos dizer, descarbonização do portfólio, é provável que daqui a pouco eu falo de footprint, e aí eu vejo a pegada no mundo daquela empresa, levando em consideração todos esses fatores de uma forma muito mais profunda e satisfatória para quem realmente quer entender isso como um KPI ou índice nos seus investimentos. Então, quando aloco capitais, em geral, eu olhava para risco, retorno, né? Imagina que eu tenho lá o meu painel de comando, risco, retorno, e está aqui. No momento que eu tenho footprint, eu falava, Lele, não deve aguentar mais, todos esses anos a gente tem contado sobre isso. Imagina que eu tenho lá um verde, amarelo e vermelho, né? E alguém diga o seguinte, puxa, está vermelho o seu footprint, gira mais para a esquerda, porque eu quero que esse negócio fique no mínimo neutro ou positivo verde. Isso vai afetar automaticamente toda a precificação de ativos na indústria de investimentos pelo mundo, com uma série de reflexos. E aí, claro, você tem todo o olhar que é como eu faço para gerar o impacto em toda a cadeia, né, os stakeholders como um todo, das empresas como um todo, né? Então, imagina a indústria de seguros, por exemplo, se você desconsiderar o risco, né?
tem certos ativos seguráveis, né, ou negócios seguráveis, que se eu levar em consideração, se eu desconsiderar, por exemplo, o risco, né, eu tenho uma bomba atômica armada em várias frentes. Né? Olha o que aconteceu na Vale e assim por diante. Então, no momento em que eu tenho a oportunidade de ter métricas mensuráveis por gente competente, que olha com profundidade, como a Citaui, é disparado quem tem feito um trabalho mais extraordinário hoje, no Brasil, né? Estou falando de empresas brasileiras, né? E outras assessorias e consultorias também feito um trabalho muito sério, né? Esse tipo de coisa muda tudo. Então, eu acho que sim, o carbono é um início, ele é bastante pragmático, ele fala como é que está um pedaço do meu footprint que é importante e é possível, mas em breve a gente vai ter mais e mais fatores que vão ser levados em consideração. E complementando, né, o que a Carla e o Alexandre trouxeram, a gente também tem visto assim, né, da perspectiva de companhia de capital aberto, tem sido muito mais discutido hoje, né, como é que você reduz a sua pegada, quais metas você se compromete para o futuro, né, alinhadas à sua estratégia, do que simplesmente você medir e manter, né, o que você está gerando de externalidade para o longo prazo. Então, a gente tem visto muito, né? É importantíssimo ter né, que as companhias reportem como é que está a pegada delas. É lógico que tem setores que são muito mais intensivos do que outros, né? Por exemplo, quando compara uma XP, que é serviços, com uma indústria, né? É muito diferente, né? Em termos de pegada, quando se fala de toneladas. Mas, ao mesmo tempo, para o investidor, é importante ter essa visibilidade, né? Até para conseguir comparar. E aqui no Brasil, a gente ainda está, né? Quando a gente olha um pouquinho, a gente já tem esse desafio de transparência, né? De confiar que realmente, né, o que está sendo reportado é um número confiável, é um número que você pode ter um viés de comparabilidade com outras empresas no setor, e não só no Brasil, mas no exterior, né? Hoje o investimento é global, então preciso ter essa comparação mínima. E daí, da perspectiva de estratégia, a gente tem visto, né, do lado dos investidores, dos gestores, muito essa provocação para as companhias se comprometerem no longo prazo, né, para o futuro, nos cenários climáticos desenhados, como é que elas vão, né, se tornar carbono neutra, como é que elas vão compensar uma pegada, né, qual que é a perspectiva de estratégia para o futuro, né? Então, isso é algo que a gente tem visto que tem sido bem discutido também. Legal, gente. Eu acho que tem vários aspectos interessantes que vocês trazem, né? Só para trazer um número, entre 2017 e 2019, né, segundo a Munich Re, né, que é uma das maiores resseguradoras do mundo, foram registrados 640 bilhões de dólares, né, em perdas, acima do projetado segundo os modelos, né, das resseguradoras, em função da mudança do clima, né? Uma boa parte disso provavelmente está relacionado, né, ao furacão Sandy, que né, alcançou Nova York, um dos lugares que tem, né, ativos imobiliários aí de alto valor, e ainda segundo, né, as previsões da própria, aliás, não da Munich Re, mas da Economist Intelligence Unit, né, o grupo, a parte de inteligência de mercado da revista Economist, mais ou menos 43 trilhões de dólares em ativos estão sob risco até 2100. Acho que isso dá um pouco dessa dimensão, né, que o Alexandre colocou aí, que se você não está enxergando esses riscos, né, é bom você começar a se preocupar com eles e olhar para a sua carteira de uma forma um pouco mais, uma visão, né, de futuro um pouco mais longa do que olhar só para o retorno projetado no curto prazo, porque efetivamente, né, tem riscos climáticos que estão se montando e que já estão se materializando, né? A gente discute muito materialidade, né, desses riscos. O fato é que os dados das seguradoras e resseguradoras demonstram que eles já estão se materializando, não é só mais uma coisa no horizonte, né? Já é algo real. E aí, enfim, a gente tem mais 5 minutinhos, então eu queria
colocar uma última pergunta do público. O Renato Lorza pergunta sobre como fazer para os investimentos de impacto chegarem em projetos. E eu acho que ele coloca, acho que muito na questão, que é uma coisa que a gente sempre coloca, eu tenho ouvido isso também muito assim de prefeituras, governos estaduais, empreendedores, né, muita gente que assim quer fazer ação climática e tem uma dificuldade de ver como esses recursos que, né, mundo afora estão se alinhando, né? A Carla bem trouxe o exemplo do título da Suzano, né, que conseguiu um desconto aí de taxa de juros, né? A gente vê essa oferta recente aí também, né, do BNDES, que teve uma demanda de 7 vezes, o primeiro Eurobond, né, lançado com foco aí na recuperação econômica, eles emitiram 17 bilhões de euros, teve, né, uma demanda 13 vezes maior, né, quase 200 bilhões de euros de demanda. Então, a gente vê que tem demanda, tem apetite no mercado. O que vocês acham que falta para, né, seja para empreendedores, seja para poder público, efetivamente alavancarem esses investimentos, fazer esse recurso que está procurando impacto, que está procurando conformidade, né, com padrões de boa governança, com respeito ao meio ambiente, com responsabilidade social, para eles chegarem no chão? Bom, eu particularmente acredito muito nessa filosofia de venture philanthropy, né, que é o oferecimento de capitais pacientes, customizados, para o fomento do empreendedorismo de base, para a gente encontrar novos modelos, né, e que passem desde grants, ou seja, fundos perdidos, até tentando entender o momento do empreendedor para que vários empreendedores nasçam e projetos possam prosperar, né, capacitando-os, trazendo incubação, mentoria, aceleração e procurando, de alguma forma, trazer modelos, né? Criar também plataformas, né, de geração de oportunidades que possam aproximar investidas, né, e investidores. E aqui isso vale tanto para negócios economicamente sustentáveis, então a gente dizia que se alguém tiver qualquer coisa que gere um recurso, ele não é malvado, alguém que está na Amazônia não é malvado e quer ir lá derrubar uma árvore, ele derruba porque ele precisa botar uma vaquinha porque ele ganha dinheiro com isso. Então, se eu tiver um mecanismo, né, e aí, vamos dizer, PSA, pagamento de serviços ambientais, isso não é investimento de impacto, mas se eu consigo, né, comprar áreas para preservar e ter uma geração de uma renda para aquele que comprou e preservou, ótimo, esse é um jeito. Se eu conseguir, se for o Renato Lorenz fazendo a pergunta, né, na região da Mantiqueira, e parabéns pelo trabalho que ele tem feito lá como gestor da APA lá de São Francisco Xavier, né? Se eu tiver modelo de empreendedorismo e puder ensinar a comunidade para que eles ganhem algum dinheirinho com a floresta em pé, ótimo, existem capitais que podem ser disponibilizados para isso. O problema é que, primeiro, eu preciso disseminar conhecimento acerca desse tipo de abordagem para que os investidores possam aprender e entender como fazê-lo. A Camila Aloia, que me escreveu também, está acompanhando do GIF, né, o próprio GIF que congrega as fundações privadas e empresariais, né, de famílias e empresas no Brasil, tem se aproximado bastante dessa agenda, né? Eu acho que a gente tem realmente um novo olhar, é uma filantropia contemporânea, né, ou a criação dessa ponte entre a filantropia e investimento de impacto. Legal. Carla, Helena, querem complementar ou fazer final remarks? Estamos a poucos minutos do término da nossa sessão, mas... Eu tenho pouca experiência, né, com projetos menores e mais que o objetivo principal acaba sendo o impacto, então tenho menos a contribuir, mas acho que o que eu diria, acho que tem uma questão que o Alexandre traz de profissionalização, de conhecimento, de reporte, de trazer informação, e isso vai fazer a diferença para ter acesso a esse capital. Existem algumas iniciativas que já listam alguns tipos de fundo, tem o Low Carbon Business Action, que é uma plataforma, tem online no site,
onde você pode ver tipos de fundos que podem, talvez, fomentar esse tipo de projetos, porque eles vêm, mas acho que a questão de se profissionalizar e, quando possível, transformar isso em business é algo que vai favorecer a captação desse tipo de recurso. É isso. Concordo também com o Xen e a Carla, e eu acho que, né, tem tomar por base, né, alguns benchmarks que talvez de outros projetos que tenham conseguido captar, tenham, né, já crescido, pode ser interessante também, porque aí é onde você quer chegar, né? Então você já usaria esses exemplos para começar a entender o que você vai precisar reportar lá na frente, o que você vai precisar começar a medir, né, o que você vai ter que ajustar para acessar um capital que hoje talvez pareça um pouco inalcançável. Então, como um primeiro passo, eu acho que pode ser interessante procurar esses benchmarks, essas referências para ajudar nessa transição. Alexandre, acho que você está com o microfone fechado. Tá. Do meu lado também, só concluindo, né? Para quem quer entender um pouquinho, né, principalmente para projetos um pouco menores, a iniciativa da Conexus, né, que faz um trabalho absolutamente extraordinário pelo país, dividiu o país em 8 biomas, né, e foi mapear e classificar várias iniciativas, né, de empreendedorismo social com vistas à conservação, gerando impacto social e ambiental, que foi suportada pelo Fundo Vale também, que tem feito um trabalho notável, né, com uma visão estratégica interessante, né? A Fundação CERTS, que hoje está indo para a Amazônia, então como é que eu trago a academia e esse olhar, né, para poder prover conteúdos organizacionais, para poder fomentar e capacitar o pequeno empreendedor. E aí, falando um pouco até com o Juca, né, que é um cara que está, apesar da gente ter questões aí com o governo, vamos dizer que mais está à frente das discussões para a Amazônia, né? Não adianta também só fomentar empreendedorismo se eu tiver em lugares de absoluta dificuldade de acesso muito remoto. Então, regiões muito profundas da Amazônia, talvez pagamento de serviços ambientais seja o único caminho mesmo, porque se eu vou empreender, quebra minha caldeira lá, ele está falando que foi visitar um lugar fazer cervejas artesanais, né, e demorava 3 dias para chegar, 3 meses para chegar a caldeira nova. Então, eu acho que é esse olhar com sensibilidade para entender que tipo de capital e o que fazer, né, dependendo das circunstâncias. Legal. Gente, acho que muita coisa, a conversa foi super interessante. Primeiro, eu queria agradecer muito, né, Helena, Carla, Alexandre. Espero que acho que surgiram aqui temas para várias outras conversas, né? Acho que no final essa de bioeconomia na Amazônia, é um tema que eu tive oportunidade de trabalhar com isso. Eu me lembro quando a gente estava montando as casas de pimenta, né, com toda a certificação da Anvisa, lá na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, né, com os povos Baniwa. Hoje a pimenta Baniwa está aí, né, dos melhores restaurantes de São Paulo, os melhores chefs usam. Então, acho que assim, apesar de tudo, é possível empreender em qualquer lugar, né? E acho que vocês trouxeram elementos muito interessantes também dessa perspectiva, né? Eu acho que por um lado de que o investimento fica um pouco mais social, né? E se conecta com propósito, com valores. Por outro lado, também os empreendedores sociais, né, podem se conectar também com as perspectivas de retorno e profissionalismo e escala que o investimento ou empreendimento tradicionalmente privado tem para olhar para os seus negócios, né? Acho que tem uma hibridização aí em sentido duplo, né? Do investimento se tornando mais híbrido e catalisando a transformação social, e também, né, dos empreendedores sociais se conectando com essa perspectiva da escala privada, né, para levar impacto não só na escala, né, ali do local, mas também irradiar esses processos. Felizmente, a gente chegou ao final do nosso tempo. A gente poderia ficar conversando aqui, desdobrar cada um desses temas, tenho certeza que seria delicioso, mas vai ficar para outro dia. Então, eu realmente agradeço a Helena, a Carla, a Alexandre por essa conversa, agradeço também a todos que nos acompanharam aqui
nessa conversa, e também aos que vão nos acompanhar posteriormente, né? Vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E, enfim, desejo a todos aí uma boa noite. Vi que aí onde o Alexandre está já está à noite. Aqui no Rio de Janeiro continua dia aqui no meu fundo. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado pela presença, pela audiência, e uma boa semana, um bom final de semana, o resto de semana para todos. Legal. Noite. Obrigada, Gustavo. Boa noite, gente. Obrigada. Parabéns pela iniciativa e obrigado pela oportunidade.